Boa noite! Começamos o nosso programa Shark Coaching, um programa de toda madrugada de segunda-feira aqui na Record News. Do meu lado, a doutora Tânia Zambon, especialista em comportamento humano. Boa noite, Tânia. Boa noite, Orestes. Boa noite aos nossos telespectadores. Mais um programa onde a gente vai falar sobre empreendedorismo. Isso aí. Falamos de saúde na semana passada e hoje vamos falar de saúde financeira, Tânia. Que é a primeira, das tríades de Salomão. Manter e produzir dinheiro. Vamos retomar então. Como é que é a tríade de Salomão? É manter e produzir dinheiro, relacionamentos e saúde. São os três pilares que nós temos que ter bem efetivamente para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. E desde a semana passada, saúde em primeiro lugar. A gente inverteu essa tríade, porque a gente acredita que saúde tem que ter, uma boa força física para a gente poder então produzir dinheiro e aprender a manter. Bom, a gente já falou muito também nos programas anteriores de como vigiar a nossa mente, de como condicionar o nosso cérebro para conquistar o que a gente quer. Eu queria que a senhora usasse todo o seu conhecimento agora em saúde para falar um pouco para os nossos telespectadores desse aparelho fantástico que a gente tem do nosso cérebro. A gente conhece muito pouco, tem pesquisas recentes que falam de como a gente pode e deve condicionar o nosso cérebro. Mas isso eu acho que ainda é pouco conhecido das pessoas. Fala um pouquinho, Tânia, sobre isso para nós. Uma das coisas que a gente fala em aula, é vigiar a sua mente. Então, Orestes, se blindar mesmo todos os dias, porque a gente é bombardeado por muitas informações, algumas reais, outras não. Então, quando essas informações começam a chegar até a gente, você começa a se influenciar. Não, eu não me influencio. Eu escuto às vezes empresários me dizer isso, negativo. Se você chegar nesse momento para alguém e dizer assim, fulano não é uma pessoa confiável. Você, não, mas eu conheço fulano. Mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Esse é um grande problema tanto nos mundos dos negócios como dos relacionamentos. Então, quando a gente falar sobre se blindar, entender que o cérebro da gente, ele não sabe reconhecer o que é real e o que é imaginário. Vou te dar um exemplo. Quando você assiste, por exemplo, um filme triste, o que você faz normalmente? Chora, se lamenta. E na realidade aquilo não é real, é fictício. Qualquer filme que você vai assistir, O Presente, A Última Música, são filmes clássicos que fazem as pessoas chorar. Se você entender isso, que tudo para o nosso cérebro é real, você começa a se blindar. Porque você não quer mais aquilo ali, você está alimentando e ele vai recebendo as informações e vai processando para o nosso inconsciente. Então, muitas vezes as pessoas ficam desconfiando ou não se permitem ou ficam resistentes e acabam se prejudicando. Porque hoje em dia o mais difícil para a gente é manter o que a gente tem, Manter tua família alinhada, manter tua empresa alinhada, manter teus relacionamentos, teus networks, teu status quo financeiro. Então, essa manutenção vai depender muito de blindar a tua mente e acreditar naquilo que te faz bem. Mas a gente pode programar o nosso cérebro para conseguir o que a gente quer? Pode e Como? Deve, Como? Principalmente utilizando crenças. Você pode criar crenças. Assim como a gente tem crenças assim que o dinheiro é sujo, que é uma crença que a gente tem desde pequenininho, O que o papai e a mamãe falam quando o filho pega o dinheiro? Lava as mãos, Pedro, O dinheiro é sujo. A gente assimilou aquilo ali. Então, muitas vezes as pessoas não querem mesmo dinheiro, como uma coisa chata. Então, nós temos que criar que dinheiro também é felicidade. Como assim? As pessoas têm uma crença que dinheiro, não traz felicidade. Traz felicidade para um pai que às vezes tem um filho com diagnóstico de câncer e que o único tratamento é nos Estados Unidos ou outro lugar, mesmo que ele não traga cura, pode trazer felicidade. Dinheiro traz felicidade quando você pensa que pode pagar um aporte de uma clínica particular para um pai, quando tem que colocar ele no meio de pessoas no SUS defecando e urinando. Dinheiro pode não trazer cura, mas ele traz felicidade. Então, traz conhecimento. Conhecimento, E hoje nós estamos na terceira era. Eu acho que isso que você trouxe agora é muito importante. O que é a terceira era? A era da internet, da onda, Porque antigamente, o que era poder? Era quem tinha terras. Você lembra disso na história, Feudos, as pessoas... Era plebe e era o rei. Isso é histórico. Ou você casava, você tinha que dar o quê? Um dote. Você lembra disso aí? Muito tempo foi. Então, a primeira era
o poder era dinheiro, era terras. A segunda é dinheiro. Revolução Industrial, capitalismo, entrou a segunda era do poder. Então, quem tinha mais dinheiro era quem se dava melhor. A terceira era agora, que é o fenômeno, é a era do conhecimento. Se nós pegarmos a estatística que saiu agora no Vale do Silício, que as 500 maiores empresas da Fortune 500, em 10 anos, 40 delas vão fechar as portas. 40% dessas empresas fecham as portas. Então, o que está acontecendo? O mundo hoje, ele gira em torno de conhecimento. Blindar a nossa mente com informações relevantes e pertinentes que nos fazem crescer. A gente tem exemplos de grandes empresas, né, como Netflix, também como Uber e outros aplicativos de carro que criaram impérios sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem comprar um prédio, sem comprar veículos, no caso do Uber. O aplicativo, a solução criativa é que permitiu a criação de um novo negócio, um negócio mundial. O que o mundo mudou, né, Orestes? Hoje tudo é compartilhado. Né? É táxi compartilhado, é apartamento compartilhado, né? Hoje, inclusive, já tem ferramentas compartilhadas, compras compartilhadas, e nós caminhamos para um mundo compartilhado e que nós vamos ter que ter mais conhecimento ainda para lidar com isso. Então, eu acho que nós temos que alimentar nossa mente com livros. E hoje a gente não tem desculpa. Você entra na internet e você consegue acessar e-books gratuitamente, mas tem que alimentar a sua mente. Então, muitas vezes você vê a contaminação através até dos meios de contaminação, né? O caos, ele impera quando a gente deixa se contaminar. Tivemos várias situações, greves, manifestações, e muitas vezes os alunos que estavam blindados, a gente viu isso na universidade, eles fizeram, por exemplo, a manifestação que teve dos caminhoneiros, entrega de bicicleta, né? Entrega de água, de tintas, mudaram a forma, a abordagem. Às vezes o caos faz com que a gente saia e aplique os nossos conhecimentos. E a gente tem que estar preparado para isso. Busque soluções criativas. Busque soluções criativas. E a PNL, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre PNL. PNL é um instrumento para blindar a mente e para cuidar do nosso cérebro? A programação neurolinguística é a saída para quem quer conhecer como é que funciona essa reprogramação, né? Não é só neurológica, mas subjetiva, o que o nosso cérebro interpreta e o cérebro dos outros também. Então, eu vou te dar um exemplo que 6% apenas hoje das empresas de marketing no Brasil têm PNL. E, por incrível que pareça, são as que têm maiores índices de retorno financeiro. A programação neurolinguística serve para nos comunicar de uma forma mais clara e assertiva. Eu costumo brincar em aula que ela é a mãe do coach. Programação neurolinguística. Ali nasceu o coach da PNL. Por quê? Do metamodelo de linguagem. As pessoas não são claras na conversação e o cérebro interpreta. Alguém roubou o carro. Quem roubou o carro? A gente não sabe quem foi a pessoa que roubou. Então você fica com aquilo subjetivo. Quando você usa a programação neurolinguística, você pode ser um criador de realidades. Quando a gente cria, eu acho que Disney foi muito feliz quando ele criou um dos maiores empreendimentos do mundo, né? O Walter Elias Disney. Ele dizia: primeiro temos que criar tudo aqui para depois fazer lá fora. Não há como nós reproduzir externamente o que um dia não passou pela sua mente. Então, o que eu digo para quem tem filhos, principalmente? Faz com que os seus filhos acessem coisas que façam com que a sua mente trabalhe a favor, positivamente. Sai das lamentações, sai das lamúrias, foco na solução, porque o problema já existe. Então, todos os dias, quando a gente acorda, a gente sabe que tem pela frente 1.440 minutos. Como eu vou viver eles? Como é que eu vou, a partir de agora, programar minha vida? Depende de mim. Eu só tenho esses 1.440 minutos, né? O dia de ontem passou, o dia de amanhã não chegou. Então, nos programar para que hoje vai ser o nosso melhor dia. Por isso que a gente traz a nossa técnica da intenção do dia. Modificar o nosso dia a partir do primeiro ato da manhã. Então, é muito importante porque a própria Universidade de Harvard traz isso. Que nós somos obrigados a ter o primeiro ato da manhã bem bom, para que o restante seja bom também. Né? E que papel tem os pais junto às crianças nessa programação neurolinguística? Dá para começar desde pequeno? E que perigos os pais correm ao dizer que o filho é o desatento, ou aquele que não gosta de estudar, e comparando com outros que gosta, que tem boas notas? Que cuidados a gente tem que ter para não influenciar negativamente as nossas crianças? Perfeito. Nós podemos ficar 3 horas falando sobre isso de tão bom, mas a tua colocação foi extremamente pertinente. Por quê?
Nós temos em casa, quando eu tenho um filho, 2 chipzinhos na gente, né? Eles estão de olho em tudo que você fala, o que você diz, o que você processa. Eles estão ali, porque o cérebro não sabe o que é real ou imaginário, ele absorve tudo. Se eu tenho um pai em casa que tem dificuldade de mexer com dinheiro, essa criança tem uma chance de 80%, 90% também ser assim. Olha que loucura. Então, os primeiros 5, 6 anos da criança é onde ela cria a personalidade dela. Então, eu como mãe, como pai, sou o exemplo vivo do que vai vir ali pela frente. Eu costumo dizer que o filho da gente é uma reação. Há uma reação tanto das coisas boas que vê, como das coisas ruins. Então, a forma com que muitas vezes eu me dedico a um filho, e não é por maldade, o pai às vezes diz assim, ó, esse aqui é o mais inteligente da turma, o outro é mais tímido. Quando você faz essa colocação, você não está querendo o mal do seu filho, mas quem está ouvindo, e para um cérebro que não sabe o que é real e imaginário, ele absorveu. Então, esse aqui vai fazer de tudo para ser tímido. Para confirmar. Para confirmar o que o pai falou e ser validado pelo pai. Ele não sabe que aquilo ali pode não ser real. O outro vai ser o inteligente, né? Eu brinco que isso eu passei na minha infância. A minha irmã era bonita, eu era inteligente. Então, a vida inteira eu não me preocupei se eu estava acima do peso, se eu era bonita. É incrível como isso é forte, né? E ela sempre realmente foi a mais bonita, então ela sempre buscou mais o estudo para também se confrontar com isso e poder passar por cima dessa crença. Então, eu acredito que a gente é o responsável pelo que os nossos filhos vão ser lá na frente, em cima do que a gente ensina aqui. E é possível mudar isso depois de um tempo? Se eu tenho um trauma, que a vida inteira, eu tenho presidentes de corporações que eu tratei com gagueira, que eu tratei com timidez, e eu brinco. Você já viu um bebê, Orestes, gago? Você já viu um nenê? Nunca. Então, a gente não nasce gago, né? A gente não nasce tímido. A gente adquire isso, é uma crença. Então, crenças foram feitas para ser quebradas, né? Papai Noel uma vez existiu e era uma crença. Então, a gente entra lá e ressignifica a emoção. Tira fora aquela emoção e a pessoa volta a viver normal. Nós, depois do intervalo, vamos para um intervalo rápido agora e vamos voltar com um case de sucesso que passou pelo Instituto Tânia Zambon e que tem feito isso, conseguiu um crescimento muito grande no começo, exponencial, mas mais importante do que isso, consegue manter esse crescimento por longo tempo, por 3, 4 anos. A gente já volta. Voltamos com o Shark Coaching, o programa que ajuda você a ter o melhor desempenho pessoal e profissional. Agora a doutora Tânia com um convidado especial que veio lá de Santa Maria. Um grande tubarão, né? Grande tubarão, Jefferson Hoffman. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite, Orestes.
Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o Jefferson e continuar conversando com a doutora Tânia, eu quero que vocês assistam uma reportagem especial sobre como o Jefferson se transformou em um tubarão dos negócios aqui no Rio Grande do Sul. Roda aí. Sempre quis crescer muito e ter a maior empresa do estado, mas não sabia o como. Quando a gente veio e conheceu o Instituto, que o Michael veio e me visitou lá na minha empresa, uma salinha muito pequena, uma salinha cheia de pneu. Que ele veio e disse, ó, a tua empresa pode crescer 100%. Aí um dia estava em cima de um silo, ele me ligou dizendo que tinha uma vaga no treinamento, eu fui. Fui, saí de lá no domingo renovado, reestruturado e vendo para onde eu ia crescer. Hoje nós temos uma estrutura própria, uma sede própria, um terreno de 7 mil metros quadrados, com escritura, uma construção toda paga, de mais de 360 metros quadrados. Estamos ampliando mais ainda. A empresa saiu de um quadro de 7, 8 funcionários para um quadro de 36 funcionários hoje. Aumentaram os carros, melhorou-se toda a estrutura, ampliou-se a área de atuação, saiu de uma empresa de desinsetização para uma empresa de saúde ambiental. Quando a gente começou a fazer o treinamento com eles, a gente começou a adotar a linguagem, imagem, sim é possível, foco na solução. E aí a gente foi deixando cada vez mais intrínseco isso neles e virou uma cultura da empresa. Acredito que a maior grandeza da Tânia é saber passar de uma forma simples o que todo mundo complica na teoria e nos livros. Então essa forma dela descomplicar as coisas é o que traz resultado hoje dentro da nossa empresa. E agora sim, agora a gente está enxergando muito mais clara onde a gente vai chegar. E a gente com certeza até 2023 vamos ser a maior empresa do Brasil em saúde ambiental. Olha só, hein, Jefferson, doutora Tânia, que resultado! Qual foi o segredo dessa mudança da tua empresa? A gente brinca aqui que tu é o nosso Steve Jobs, né, que começou na garagem da tua casa e hoje tem um império lá em Santa Maria. Fala um pouquinho da tua empresa e diz como é que tu conseguiu esse resultado. Esse resultado ele se deu a partir de 3 anos e meio atrás, onde eu já trabalhava com controle de pragas há mais de 10 anos e eu conheci o Instituto, onde eu vim fazer um treinamento chamado Coach, formação de Coach, onde aquele treinamento me deu uma clareza do que eu queria para minha empresa, uma clareza do que eu queria para minha vida pessoal. E dali em diante eu comecei a usar as ferramentas que a doutora Tânia passa muito bem nos treinamentos e comecei a executar dentro da empresa. Que ferramentas? A ferramenta que eu vejo hoje que é a principal é a intenção do dia. A intenção do dia, onde tu chega todas as manhãs, tu coloca para o pessoal, tem pessoas que saem mais cedo para trabalhar, mais tarde, em outros locais, e eles todos postam no grupo da empresa. E aquela intenção do dia ali já mudou a vida de muitas pessoas de nossa empresa. O que é a intenção do dia? Vamos explicar, porque a gente já falou algumas vezes aqui no programa, mas a gente não parou para falar o que é a intenção do dia. Tem muito a ver com o que a gente acabou de falar antes aqui, né? A gente tem que se blindar e começar o primeiro ato da manhã bem. Então, a intenção do dia é uma técnica que a gente reúne todos os colaboradores. É como um time. Como é que o time ele se prepara para entrar em campo? O pessoal todo fica lá, né? De mãos dadas, vamos entrar, vamos colocar. E eu acho que o que é mais bacana que o Jefferson faz, ele vem para os cursos, ele volta para a empresa e aplica, Orestes. Ele faz, né? E na contramão, porque nós temos uma estatística hoje de que a cada 2 anos, de cada 10 empresas, 8 fecham as portas. E como é que explica alguém que saiu de uma garagem e tem um complexo empresarial que ele tem hoje na contramão dessa estatística? Ele está aumentando, abrindo filiais, né? De 5 colaboradores, ele tem hoje mais de 30, né, Jefferson? Nesses 3 anos. E ele pode falar um pouquinho, mas a intenção do dia é exatamente isso. Ela cria um clima tensor que a gente se blinda para não se contaminar com as coisas negativas. Mas na primeira semana deve ter sido difícil implantar a intenção do dia. Conta como é que foi isso. Na verdade, a primeira coisa que a gente aprende lá dentro do Instituto, que não existe nada difícil, existe desafios a tu cumprir.
Eu cheguei no primeiro dia após treinamento e disse, pessoal, vamos conversar. Aprendi sobre o enquadramento, enquadrei eles. Nós temos uma tarefa a desenvolver dentro da empresa e quem for o melhor vai ser bonificado. E ali eu comecei a implantar a intenção do dia, onde hoje viralizou. Hoje tem outras empresas do segmento que copiaram isso, tem outras empresas de outros segmentos que assistem, porque às vezes a gente faz lives, a gente grava ao vivo em vários canais e fica publicando e o pessoal fica atencioso. E aquilo ali já mudou a vida dos funcionários, e funcionários que tinham que fazer coisas simples. Transferir um carro, minha intenção do dia era transferir um carro. A minha intenção do dia é conquistar minha casa própria. Eles chegaram no final do dia, eles conseguiram assinar uma documentação. Um funcionário meu disse, a minha intenção do dia é que minha mãe melhore. Ele chegou no final do dia, a mãe dele teve alta do hospital. Então, vários fatores. Eu tive vendedor meu dizendo, a minha intenção do dia é vender 10 contratos. Chegou no final do dia, mandou mensagem no grupo da empresa. Intenção do dia cumprida. E uma coisa interessante também, que o Jefferson, eu falei que ele aplica, né? Eu acho que isso é o mais importante. Porque conquistar é uma coisa, né, Jefferson? Você conquistou filiais nesse período, você cresceu. Manter é o nosso desafio, Orestes. O alto eu vou desempenho. bater sempre. Manter Alta performance. a alta performance. Pergunta para ele como é que ele faz isso. Como? Todos os meses, todas as semanas que a gente pode estar junto, fazendo algum treinamento novo com a doutora Tânia, ou a gente pega os treinamentos que a gente conheceu com ela e a gente implanta, repassa e replica para a equipe. Assim a gente consegue manter vivo em nós aquilo que a gente aprende ali, passando para eles e aquecendo. E o coach, ele trouxe clareza. Essa clareza, ela tem que ser repassada às pessoas, porque muitas vezes tu faz uma negociação com o cliente, ou próprio com uma pessoa da empresa, e ela não tem uma clareza. E depois que veio o coach, tu começa a dar mais clareza para ela. Tu ainda pergunta para ela, ó, está totalmente claro isso? E após isso eu comecei a colocar todos os técnicos da empresa e todo o pessoal do administrativo fazer esse treinamento para eles passarem clareza a mais para o nosso cliente, para eles terem clareza de onde a empresa quer chegar. Mantendo isso, a gente saiu de um ramo de controle de pragas para um ramo de saúde ambiental. Muito maior o ramo. A gente estava falando um pouco no bloco anterior sobre essa validação, né, do papel que os pais têm junto a seus filhos. E na empresa, como é que é essa validação com os teus funcionários? Essa validação ela acontece de acordo com o que cada funcionário vai cumprindo. A gente tem um sistema onde é que a gente anota todos os elogios e todas as reclamações de cada funcionário. E a gente tem um outro sistema de avaliação, que é um quadro da empresa, que os telespectadores estão vendo, que todos os dias os funcionários são validados ali, de acordo com o que é a intenção do dia, de acordo com o que está o uniforme e de acordo com o que foi o seu dia anterior. Porque de nada adianta eu estar validando um ato que ele tomou na hora e não analisar o que ele teve feito nas últimas horas. Então a gente joga isso e a gente valida. Tem que ser totalmente justo nisso. Porque muitas vezes a gente está avaliando o desempenho e a gente olha assim, não, mas espera aí, isso aqui não está certo. Aí tu puxa um pouco pro lado, tu olha outro funcionário, não, esse aqui fez tal coisa que ele nunca tinha feito. Então daí tem uma outra taxa de desempenho de o que ele está fazendo a mais. Que é o 20-70-10 que a gente utiliza como uma das maiores ferramentas de desempenho da GE. O que é o 20-70-10? Ah, isso é muito utilizado, né, Jefferson? E a gente usa inclusive na universidade. O 20% é aqueles que estão acima. 70%... Os colaboradores. Colaboradores. 70% é aquele colaborador normal. Você contrata para ele fazer determinada atividade, trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 e ele cumpre. É o que 70% dos colaboradores fazem, em troca do seu salário. 10% é quando ele esteve abaixo. Ele foi contratado para essa tarefa e ele não conseguiu executar, ou teve problemas de comportamento, chegava atrasado, não entregava relatórios, ele cai para os 10%. Esse que está na faixa dos 20%, que realmente é 20% da empresa, que estão acima, são bonificados. Então chega no final do mês, toda a equipe sabe quem estava nos 10, quem estava nos 70, quem estava nos 20. Ele sabe que ele está no 70, ele pode subir para 20. E quem está no 10 tem que almejar subir para o 70. Porque 3 meses na faixa dos 10, ele é demitido. Essa é uma das maiores ferramentas que a GE já usa há muito tempo, né? Já que o Elcio utilizava muito, copiou isso da Dinamarca, que é um sistema maravilhoso de desempenho, e que hoje no Instituto a gente utiliza com os alunos, já vem aplicando isso há mais de 3 anos. Isso não pressiona muito os colaboradores?
Os Por que quê? estão nos 70 e nos 10? Quando você é criança, você não recebe nota? Boletim escolar? Quando você é adolescente, você não recebe lá as notas, inclusive são afixadas no mural? Por que agora que você é adulto, você não pode também receber notas? É a pergunta que a GE fazia para os seus colaboradores que eu lancei para vocês. Então, quando eu tenho um feedback efetivo, eu sei que no próximo mês eu posso subir e ser um daqueles 20 por meritocracia e receber essa bonificação. Funciona na prática? Funciona. Isso é muito bacana ver, porque muitas vezes isso que você falou, você não se sente pressionado, mas às vezes o funcionário ele não sabe que ele está na taxa dos 10. O que está errado, ele nem sabe que está errado. Ou ele não sabe que está na faixa dos feedback. 70. Não tem feedback. Perfeito. Ele acha que ele está na faixa dos 20%, que eu sou bom, eu faço o melhor, o meu serviço é o melhor, eu estou executando tudo. Mas na verdade ele não está vendo quem ele realmente está sendo. E quais as atribulações que às vezes ele tem que fazer, né? E se tu consegue botar ele para pensar, ó, meu amigo, você está mal, vamos melhorar. Daí ele vai, opa, peraí, mas no que eu estou mal? Daí a gente vai conversar, a gente faz uma sessão de coach, porque dentro da empresa lá eu já tenho mais de 10 coaches formados, faz uma sessão de coach e vê, opa, daqui a pouco ele está precisando de um pacote de fralda para nenê dele. Sim. Que ele não conseguiu comprar, ele está ganhando para isso, mas ele não conseguiu comprar. E isso a gente avalia muito bem. Isso é muito importante. Fazer esse lado humano, que às vezes a pessoa está nos 10% porque ela não está bem, também emocionalmente. Ela tem chance de mudar no próximo mês. Agora, 3 meses vindo nesse caminho, não saiu dos 10, é porque também não tem a ambição de mudar, o desejo de mudar, e nem às vezes está feliz ali, né, Orestes? Para encerrar, que a gente está chegando No final. no finalzinho do nosso programa, fala as 3 coisas que tu usa no teu dia a dia, Jefferson, para blindar a tua mente e para conseguir manter esse desempenho diferenciado na tua empresa. Eu tenho, assim, uma tríade que eu digo que é dentro do Instituto e dentro da minha empresa. Quando tu entra dentro da empresa, a primeira coisa tu tem que se permitir a aprender o que se faz na empresa, se permitir as atitudes que a empresa tem, que é a implantação de nova cultura sempre, que é a implantação da parte de intenção do dia, tudo que o Instituto ensina. Segunda coisa, manter o processo. Tu vai manter aquele processo, tu faz o que foi te ensinado e tu faz o aperfeiçoamento para te não chegar na taxa dos 10%. E o terceiro é blindar a mente. Blindar a mente é tudo a parte externa. Eu já fui fazer viagens com os funcionários, acordar no hotel, funcionário que não estava dentro do processo ligou a TV. No noticiário, não muito bacana. Ah, morreu fulano, morreu ciclano. Pessoal, assim, ó, vamos blindar nossa mente, funciona assim, assim, assado. Mas eu não tinha enquadrado a pessoa. Então, assim, a parte de blindar a mente, de manter o processo e de se permitir ao novo, todos os dias, é a receita essencial para manter o processo e para ganhar mais cliente, ganhar mais mercado e ter uma empresa sólida no mercado. Sustentável. O Jefferson, empresário de sucesso agora, que aprendeu muito, né, com o Instituto Ana Zombon, com a doutora Tânia. Qual é o Jefferson hoje, comparado a 5 anos? Como é que tu se define? Como é que o Jefferson se define? Um ótimo líder, que está sendo trabalhado muito dia a dia pela doutora e pelo Instituto. Se vê uma pessoa que não tinha essa noção há 5 anos atrás que podia se tornar, porque a gente está viajando aí o mundo todo. Estamos implantando agora sistema de franquia na empresa. Nossa empresa está entre as 10 melhores do Brasil. Me vejo como um ótimo líder e um cara obstinado, tá, a ser melhor a cada dia. Em nível pessoal, tu está mais feliz? Muito mais feliz. Passa muito mais tempo feliz. em casa? Não dá para te dizer que eu passo mais tempo em casa, mas estou muito mais feliz, tenho uma família totalmente completa. Eu vejo que hoje na empresa eu sou visto, além de líder, como paizão. Eu recebo muitas mensagens assim do pessoal desabafando algumas coisas. Eu vejo que hoje eu me tornei um melhor líder, com certeza. Obrigado, Jefferson, pela presença. Obrigado, doutora Tânia. Voltamos semana que vem com Shark Coaching, um programa que ajuda você a ter um melhor desempenho pessoal e profissional. Uma boa noite e até a semana que vem.